Olá, estava pensando aqui em como trazer esse texto para vocês, que é a sequência da leitura deste livro, Mateus para Todos, do N.T. Wright, porque é um texto que sempre me causou um certo incômodo pela abordagem dele. A gente está lendo na sequência de Mateus, depois que Jesus faz o Sermão do Monte. Ele encontra um leproso, um servo do centurião e os cura. E o texto de Mateus que a gente vai ler hoje fala sobre seguir Jesus. O desafio que é seguir a Jesus. Então acompanhe comigo na leitura e no comentário do N.T. Wright, Mateus capítulo 8, versículos 14 a 22, sobre seguir a Jesus. Diz assim: Jesus entrou na casa de Pedro, lá viu a sogra de Pedro deitada na cama com febre. Ao tocar a mão dela, a febre baixou, e ela levantou e começou a servi-lo. Ao cair da noite, trouxeram-lhe muitas pessoas endemoniadas. Ele expulsou os espíritos com uma palavra de ordem e curou todos os que estavam doentes. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas fraquezas e levou sobre si todas as nossas doenças. Em outra tradução, as nossas enfermidades. Jesus, ao ver a multidão à sua volta, mandou que fossem para a outra margem do lago. Um escriba se aproximou dele e falou: Mestre, eu o seguirei onde que o Senhor for. Jesus então diz: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça, onde reclinar a cabeça. Mestre, disse outro dos seus discípulos, deixe-me primeiro ir ao funeral de meu pai. Siga-me, respondeu Jesus, e deixe que os mortos sepulte seus mortos. Principalmente essa última parte aqui, e depois o autor vai comentar, onde o discípulo fala assim: deixe-me primeiro ir ao funeral de meu pai. E Jesus fala: deixe que os mortos sepulte seus mortos, siga-me primeiro. É um texto que sempre me deixou desconfortável. E ao ler agora essa parte aqui no comentário do N.T. Wright, me chamou bastante atenção como ele contextualiza a passagem. Mas vamos na sequência aqui do que o autor fala. O N.T. Wright, ele tem uma premissa de começar os comentários dele sobre a passagem dando alguma ilustração. Então ele pergunta: qual é a primeira coisa que a gente faz quando acorda de manhã? Qual é a nossa rotina diária ao acordar, ao se levantar? Ele propõe um outro aspecto. Se alguém me pedisse a força de pôr em prática a sua rotina matinal normal, do que você sentiria mais falta? Por exemplo, eu de manhã cedo, quando a gente acorda nos dias de semana, acordamos cedo por volta de 6 horas, fazemos café, eu tomo café junto com a minha esposa, e depois eu faço uma leitura de um livro, enfim, às vezes de um comentário, até mesmo da Bíblia, dependendo do dia. Essa é a minha rotina, e depois segue o fluxo normal, mas principalmente é isso. E ele traz essas perguntas, né? Se alguma coisa impedisse a gente de fazer a nossa rotina, como é que a gente reagiria? Às vezes nós somos surpreendidos por alguma notícia ruim, às vezes algum parente nosso sofre alguma enfermidade, ou até mesmo acontece alguma coisa no qual a gente tenha que sair da rotina, uma morte súbita, que fala aqui, por exemplo. Situações que nos tiram da rotina. No comentário do N.T. Wright, ele fala sobre o judaísmo, que para o judeu devoto a parte mais importante e sagrada da rotina matinal seria dizer a oração judaica básica: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o Shema, né? E devemos amar o Senhor nosso Deus de todo o coração. O ensinamento judeu oficial entende que proferir essa oração é a coisa mais importante a ser feita todos os dias. Aqui nós temos uma situação no qual Jesus entra na casa de Pedro. Lá encontra a sogra de Pedro, logo a gente entende que Pedro era casado.
com febre. Jesus a cura, toca nela e a cura. Tem o tocar, né? Interessante isso. Agora me veio isso na mente. Isso é para provavelmente motivar a fé da pessoa. A febre baixou e a sogra de Pedro passou imediatamente a servi-los. E ao cair da noite vem, então, os trazem endemoniados, então circula pela região que Jesus estava, que ele estava ali curando enfermos, doentes, e vinham e traziam, ele ia curando e tudo mais. Os endemoniados eram expulsos, né? Hoje em dia não é muito mais frequente a gente ver esse tipo de situação ocorrer. Tenho minhas percepções e minhas ideias a respeito do que isso ocorre, mas não é agora o momento de falar. O que é interessante é que Mateus entende que isso era uma propriedade do cumprimento da profecia de Isaías, que ele tomava sobre si as nossas fraquezas e as nossas doenças. Mas na continuidade do comentário, que Jesus, que o Ellen White fala aqui, que fala do escriba, né, que disse: mestre, segredo que o senhor for, e um dos seus discípulos deixa primeiro ir ao funeral do meu pai, ele segue-me primeiro. Dá a entender aqui, principalmente nessa passagem que eu falei que causa desconforto, quando o discípulo fala assim: mestre, deixe-me primeiro ir ao funeral do meu pai. Eu sempre achava assim que o pai dele tinha acabado de morrer, então ele não poderia ir seguir Jesus naquele momento. E o Ellen White ele traz a questão de que a ideia do texto é de que deixe-me primeiro ir ao funeral do meu pai, quer dizer, talvez o pai dele ainda não tivesse morrido, ainda vivia com ele. Então ele queria ficar com a família para que depois então ele pudesse vir a servir a Jesus. Quer dizer, ele ia esperar os pais morrerem para então poder seguir a Jesus. E Jesus dá a entender então que o mais importante é ele seguir a Cristo naquele momento, naquele exato momento, e não esperar por um acontecimento futuro que poderia demorar muito. E o Ellen White continua: o que Jesus estava fazendo era tão importante, tão urgente, tão imediato, que é a única coisa que importa. Seja o que for que você esteja pensando em fazer antes, segui-lo vem primeiro. E tem um livreto do Caio Fábio que se chama Seguir Jesus, o mais fascinante projeto de vida. Um livro bem pequeno, 80 páginas mais ou menos, mas é um livro com bastante profundidade, assim, que nos desafia a seguir a Jesus no modelo de liderança que serve. Continuando, então, o Ellen White fala que ele cura a sogra de Pedro, depois cura todos os que estão trazidos à casa, a gente já leu sobre isso. Ele tem autoridade a fim de curar, e ele cura tomando toda a dor e toda a doença do mundo sobre si, conforme a passagem de Isaías. Para Mateus, aí que vem uma questão interessante, não existe uma linha divisória clara entre a cura oferecida por Jesus durante sua vida e a cura que ele ofereceu para o pecado e a morte por meio de seu sofrimento. Aqui é que nós, cristãos, nós sempre olhamos para a cruz de Cristo quando a gente lê essa passagem. Ele tomou sobre si as nossas fraquezas, ele levou sobre si todas as nossas doenças. Contudo, quando Mateus escreve, ou ele narra essa passagem aqui, Jesus ainda não havia morrido na cruz. Ele simplesmente estava praticando, exercendo sua autoridade como Messias, como ungido do Senhor, curando as pessoas, levando as enfermidades delas. É isso que ocorre, é isso que a profecia de Isaías aqui é cumprida na vida de Jesus antes mesmo da crucificação. Ao confrontar o discípulo que disse que ele deveria primeiro buscar ou fazer o enterro de seu pai, Jesus pergunta e diz para ele: o que realmente está deixando sua casa? Você sabe, diz ele, pelo que realmente está deixando sua casa? Na passagem que o escriba diz assim: mestre, eu seguirei onde o senhor for. Jesus dá a entender na sequência como que ele pergunta pelo que realmente ele está deixando sua casa. Porque seguir a Jesus não é uma marcha triunfal, não é um carnaval, não é a marcha da alegria, pulando para lá e para cá. Seguir a Jesus muitas vezes é deixar coisas para trás. É também não ter aonde, conforme o texto diz, reclinar a cabeça. Até mesmo as raposas e as aves têm para onde voltar quando estão cansadas. Jesus não tem um lugar para onde voltar. Mas agora pertence à estrada, à área rural
da Palestina do seu tempo, de Israel, pertence às ruas, aos becos, ao lugar no qual o povo de Deus está em necessidade. Ele não terá um lugar para repousar sua cabeça até que ele repouse sem vida na cruz, diz o N.T. Wright. Indo para o final do comentário, no retrato de Jesus apresentado por Mateus, encontramos tudo isso junto. A autoridade por meio da cura e cura por meio do sofrimento. Aí vem a grande pergunta que eu acho muito oportuna do autor. Talvez esse seja o grande desafio que confronta a igreja atual. Como viver a vida de Jesus? Como ser seguidor dele de tal maneira que as pessoas também queiram segui-lo? Que as pessoas tenham o desejo, a vontade e a paixão de seguir a Jesus mesmo diante das dificuldades que ele nos apresenta. Esse é o grande desafio que confronta a igreja atual. E espero que você reflita sobre isso, sobre seguir a Jesus como o mais fascinante projeto da sua vida. Um abraço e até a próxima leitura.